meu Cristo Jesus Salvador. Se com lutas lutarei contente, é chegar lá no céu que eu vou. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. É glorioso em tudo eu vejo o poder de Deus manifestar. Lindas matas e rios que correm, vejo estrelas, vejo a lua brilhar. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Sinto seu perfume, e por todas as partes que vou, no trabalho eu sinto tuas mãos me ajudando com muito amor. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, mais um culto, infelizmente ainda nessa modalidade, culto gravado, para fazermos nos nossos lares, mas creio em Deus que muito breve nós estaremos novamente juntos no templo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, vamos cultuando por aqui. Eu quero convidar os irmãos a que leamos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu vou estar lendo a partir do verso de número 18, que diz assim, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nada pode nos separar do amor dele a nós manifestado na pessoa do Senhor Jesus. E as aflições do tempo presente, nenhuma delas pode se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Deus amado e bendito, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, muito especialmente a bênção, ó Deus, de sermos teus filhos, pela graça que há em Cristo Jesus. Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos permite nos aproximarmos da presença santa do Senhor, em culto de louvor, em culto de adoração, ainda que cada um no seu lar, na sua casa, através, ó Deus, desse recurso que o Senhor nos deu, mas ainda assim nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos cultuar o teu nome, a tua palavra, o teu evangelho, ó Deus, não está confinado, não está, ó Deus, de quarentena. A nossa adoração, ó Deus, ela chega ainda até o teu trono de graça, porque onde, ó Deus, nós estamos, aí está, Senhor, a tua igreja. Então abençoa cada irmão que está aí na sua casa, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Abençoa a saúde de cada um, ó Deus. Abençoa a finança, ó Deus, de cada um. Abençoa, Deus, a família de cada um. Ó Deus, transforma as vidas daqueles que ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus, que eles possam entregar-se também, ó Deus, ao Senhor. E, ó Deus, que a tua palavra, que o teu Espírito, ó Deus, possa estar falando ao nosso coração, que o Senhor possa receber o nosso culto, mas também falar ao nosso coração nesta oportunidade bendita que o Senhor nos dá de nos aproximarmos do Senhor em culto. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar um hino. Vamos aproveitar para cantar um hino que normalmente nós não cantamos na igreja, né? Aqui nós temos um outro tipo de ajuda e a gente pode se dar a esse luxo, né? A esse privilégio. É o hino 315 do nosso cantor cristão, que tem como título Meu Clamor. A letra estará sendo projetada aí, mas se você quiser, pode abrir o seu cantor cristão para acompanhar.
guarda-me pra não pecar. Deus clemente, onipotente, livra-me da perdição e que goze eternamente da celeste habitação. Que minha alma em doce calma frua teu imenso amor, e exaltando-te, louvando, viva sempre Redentor. Meu Jesus, ó meu bom mestre, sê meu guia e protetor nesta vida triste lida, dá amparo ao pecador, humilhado, consternado, te dirijo meu clamor, em tormentos meus lamentos, ó escuta, bom Senhor. Humilhado, consternado, te dirijo meu clamor, em tormentos meus lamentos, ó escuta, bom Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus que ouve o nosso clamor. Vamos agora, meus irmãos, meditar na palavra do Senhor. E eu tenho um texto que se encontra em Números, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 1 a 3, depois nós vamos prosseguir a partir do verso de número 17 até o verso 24 do capítulo 14. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena ler, porque a história é muito interessante. Também porque acho que nós não vamos a lugar nenhum, né? Nós estamos em quarentena, então vamos ler com paciência a palavra de Deus. E depois nós vamos meditar no seguinte tema: com fé em Deus venceremos. Então diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para a banda do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai,
filhos de Anak. Hebrom fora edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Preste bem atenção nisso. O Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo:
O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão somente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. É uma história, meus irmãos, bem interessante. Uma história de fé e de falta de fé. E dessa história nós podemos extrair, meus irmãos, algumas lições para nós nos dias de hoje. E a primeira lição que eu extraio desta história, meus irmãos, é que não é pelo fato de sermos servos de Deus que nós passaremos por esta vida isentos de enfrentar grandes inimigos e grandes dificuldades, mas o Senhor está conosco. Dificuldades existem, dificuldades acontecem, enfrentamentos acontecem, mas o Senhor está conosco. Esta foi a expressão de fé de 2 homens, Josué e Calebe. Então o povo de Israel estava aqui prestes a passar por mais um grande enfrentamento em sua jornada. Era o povo de Deus. Havia já passado por muitos enfrentamentos, muitas dificuldades, e agora estava prestes a passar por mais um grande enfrentamento. Então esse é um exemplo disso que nós estamos falando. Mas você pode também pensar em outros exemplos. Você pode pensar em cada servo de Deus cuja história ou parte dela ficou registrada para o nosso conhecimento, e você verá que todos eles tiveram os seus enfrentamentos. Os grandes heróis da fé tiveram os seus enfrentamentos. E nós também, meus irmãos, temos e teremos os nossos enfrentamentos. Quais têm sido esses enfrentamentos e quais poderiam ser alguns desses enfrentamentos? Nós estamos vivendo um, né? No atual contexto, nós estamos vivendo o enfrentamento dessa pandemia de coronavírus e, juntamente com ela, uma instabilidade econômica e política e econômica terrível. Mas Deus está conosco. Conforme nós vemos aqui durante a leitura, eu dei o destaque: o Senhor é conosco, não os temais. Então Deus está conosco, não precisamos temer, né? Temos os nossos enfrentamentos, estamos tendo este, teremos outros, se Deus nos permitir vida, mas não precisamos temer, porque Deus está conosco. A outra lição, meus irmãos, que eu compartilho com os irmãos é que o tamanho do desafio não importa, ele pode ser grande. O que importa é o tamanho do nosso Deus. Dos 12 espias enviados a espiar a terra, quantos ficaram preocupados e amedrontados com o tamanho do poder do inimigo que eles teriam que enfrentar? 10, a grande maioria. Mas 2 deles, Josué e Calebe, consideraram, olharam não para o tamanho e o poder do inimigo, não que eles não viram, eles viram, eles disseram: não, realmente esse povo é grande, esse povo é poderoso, mas eles não se concentraram, eles não ficaram detidos, eles não ficaram com a sua visão voltada, focada para o tamanho e o poder do inimigo. Eles focaram a sua visão no tamanho e no poder de Deus, e confiaram, exerceram a fé de que, se foi Deus
quem lhes deu aquela terra, esses inimigos grandes e poderosos seriam todos vencidos, porque Deus é maior do que todos. E nós poderíamos, meus irmãos, e podemos citar outros exemplos. Um exemplo muito bom, que a gente gosta bastante, que a gente aprecia, e cita de vez em quando, é o exemplo de Gideão, que enfrentou um exército de 132 mil homens com apenas 300 homens. E venceu. Por que ele venceu? Porque na verdade não foi Gideão e os 300, ou a luta não foi simplesmente de Gideão e os 300. A luta foi de Deus. Quem venceu foi Deus, que lhes prometera a vitória. As muralhas de Jericó caíram. Será que as muralhas de Jericó caíram porque o povo rodeou durante 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia rodearam 7 vezes, e na 7ª vez tocou trombeta, o povo gritou e a muralha caiu? Será que a muralha caiu simplesmente por causa disso? Não. As muralhas de Jericó caíram porque Deus as derrubou. Agora tem um outro exemplo, uma outra situação, meus irmãos, bem interessante. Outro exemplo bem interessante na palavra de Deus, que é o exemplo do apóstolo Paulo e o seu espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. Para ele era grande demais, porque perturbava demais. E Deus não livrou Paulo. Deus disse não para ele. Não, o espinho vai continuar aí. Esse espinho vai continuar aí. Então veja bem, Deus honrou a fé de Josué e Caleb. Deus deu vitória a Gideão. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus deu e tem dado vitórias a muitos mais, e até o próprio Paulo em algumas ocasiões e situações. Mas o espinho na carne de Paulo Deus não quis tirar. E agora? Como fica a nossa fé de que o nosso Deus grande, maior que todos os inimigos, desafios, problemas, está conosco, e por isso a gente não precisa temer? Como fica essa fé? Meus irmãos, fica do mesmo jeito, porque Deus não tirou o espinho na carne de Paulo, mas Paulo não foi um derrotado por esse motivo. Porque Deus tinha um propósito naquele espinho na carne de Paulo. Deus tinha um propósito nesse não atendimento do pedido de Paulo. Deus estava com Paulo, ele não precisava temer. O poder dele, o poder de Deus se aperfeiçoaria naquela fraqueza de Paulo. Então o tamanho do desafio não importa. O que importa, meus irmãos, é o tamanho do nosso Deus. Na verdade, nem a morte importa. O que importa é que na vida ou na morte, nós estamos guardados nas mãos do nosso Deus, que é grande. Para nós o viver é lucro e o morrer é ganho. O viver é Cristo, né? E o morrer é lucro, é ganho. Então na vida ou na morte nós estamos guardados nas mãos do nosso Deus, que é grande. Então essa é a segunda lição. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da pandemia, o que importa é o tamanho do nosso Deus, e que está conosco, e que nos guarda, tanto na vida quanto na morte. E uma terceira lição, meus irmãos, que também é a última para a nossa reflexão, é a lição de que para quem confia e persevera nos caminhos do Senhor com fidelidade, há bênção no final de cada jornada. Vou repetir, presta atenção. Para quem confia e persevera nos caminhos do Senhor com fidelidade, tem bênção. Lá no final de cada jornada tem uma bênção esperando. Josué e Caleb, meus irmãos, foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. No final da jornada houve aquela bênção para eles. Por quê? Porque foram os que confiaram e perseveraram no caminho do Senhor com fidelidade. Mas tem outros exemplos na palavra de Deus. José, que foi vendido como escravo para o Egito, diz a palavra do Senhor que ele achou graça, alcançou graça diante dos olhos daqueles, de todos aqueles sob quem ele esteve.
Por quê? Teve bênção para ele no final de cada jornada. Ainda que a princípio a jornada parecia uma jornada de sofrimento, de dificuldades, mas lá no final teve bênção, teve vitória. Por quê? Porque ele confiou e perseverou no caminho do Senhor com fidelidade. O profeta Daniel, meus irmãos, não foi comido pelos leões. Ele foi lá para a cova. Deus não o livrou de ser lançado na cova dos leões, mas ele não foi comido pelos leões. No final, a bênção estava lá, aguardando por ele. Foi abençoado. Por quê? Porque ele perseverou nos caminhos do Senhor com fidelidade. A ordem de Deus para a vida dele estava acima da ordem de qualquer rei, de qualquer imperador, de qualquer autoridade humana. Indo para o Novo Testamento, meus irmãos, nós encontramos Estevão sendo apedrejado. Agora, de Estevão nós não podemos dizer que, olha, lá no final, quando ele estava sendo apedrejado, no finalzinho, quando ele estava prestes a morrer, Deus colocou um escudo na frente dele, Deus colocou uma barreira na frente dele, Deus enviou um anjo para colocar as mãos na frente dele e o livrar de morrer com aquelas pedras. Não. Ele morreu. Estevão morreu apedrejado por causa de pregar o Evangelho. Mas quando ele estava morrendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto. E ele viu o Senhor Jesus assentado à direita da majestade divina. E ele morreu, mas morreu dizendo, enquanto via a Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É bênção maior do que essa? Essa convicção. Uma convicção que naquele momento para Estevão não era só uma convicção da fé que vê o invisível, mas da fé que agora estava vendo o que deveria ser invisível, mas que se tornou visível para ele. Ele viu a Jesus e ele morreu dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, meus irmãos, com fé em Deus venceremos, sejam quais forem as dificuldades, seja qual for o tamanho do enfrentamento. Com fé em Deus, nós venceremos. Na verdade, nós já vencemos. Já que a fé, como nós lemos em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aquilo que nós esperamos está fundamentado na fé. E também a fé é a prova das coisas que se não veem, aquilo que nós ainda não vemos, o céu que ainda nós não vemos, a herança celestial que esperamos, mas que ainda não vemos, elas são reais. E a fé é a prova disso. Então, com fé em Deus, se nós temos fé em Deus, se você realmente é alguém que crê em Deus, você é um vencedor. Na vida ou na morte, somos vencedores. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração, e que no meio dos nossos enfrentamentos, das nossas dificuldades, no meio dessa pandemia, nós possamos olhar muito mais do que para a pandemia em si, muito mais do que para as atitudes em si que nós precisamos tomar, as precauções em si que nós precisamos tomar, muito mais do que para essas coisas. Não estou dizendo que não devemos olhar para isso, mas muito mais do que para isso, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para Deus, porque com fé em Deus nós venceremos. Na vida ou na morte, somos vencedores. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Caminho
meu Cristo Jesus Salvador. Se com lutas lutarei contente, é chegar lá no céu que eu vou. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. É glorioso em tudo eu vejo o poder de Deus manifestar. Lindas matas e rios que correm, vejo estrelas, vejo a lua brilhar. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Em meu lar eu sinto seu perfume, e por todas as partes que vou, no trabalho eu sinto tuas mãos, me ajudando com muito amor. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou.